Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, hoje é, é ele, é o vulcão de Yellowstone, mas só que de uma forma diferente, que eu vou responder uma questão que até um inscrito mandou para mim, né, ali no chat, né, na descrição do vídeo, né, onde deixo os comentários, e eu peço você para deixar os comentários, viu, que às vezes eu vou lá e eu respondo todos eles, mas às vezes sai um bom vídeo. E esse, né, justamente é uma pergunta que eu já tinha respondido numa live, e só que eu nunca tinha me antenado de fazer um vídeo sobre isso, que é o seguinte: se tiver uma guerra nuclear, se tiver um ataque nuclear sobre o vulcão de Yellowstone, alguém chegar e mandar uma bomba, lá, aquela ogiva nuclear, e explodir lá no vulcão de Yellowstone, será que ele entra em erupção? Será que provocaria uma erupção, uma catástrofe? É isso que eu vou dizer aqui hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, larga o dedo no like e no final do vídeo me deixa o recadinho. Bom, então hoje esse vídeo são dois grandes medos, né, de muita gente aqui na internet, muita gente no país e no mundo. Que o primeiro deles é a guerra nuclear e o segundo deles é o vulcão Yellowstone. Então, quando se coloca os dois juntos, imagina, né? Imagina o pavor desse povo. Quando colocar uma ogiva nuclear, uma bomba nuclear explodindo lá no vulcão de Yellowstone. Agora, a questão é o seguinte: será que essa ogiva, se explodir nesse vulcão ou qualquer outro vulcão, ele vai provocar uma erupção? Ele necessariamente vai acordar o Yellowstone? Então, vamos lá, porque nós sabemos, né, que várias pessoas, né, tanto na internet, tabloides e tal, e pessoas que querem ganhar likes, ficam falando, ainda mais essa época agora de tensão, né? Onde lá, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, tem aquela ameaça lá do Vladimir Putin lá na Ucrânia, né? Então, acontece que, se, imagina, estoura uma guerra, e o camarada vai lá e simplesmente, né, tá lá dois caras que não gostam dos Estados Unidos, tá? Então tá lá o Putin e o Kim Jong-un, né? Dois, né, caras que têm armas nucleares. E de repente eles lançam essas armas, eles lançam sobre Yellowstone. Será que isso daí seria o suficiente? Então vamos ver, porque existe uma coisa nisso daí que é do campo muito da ficção. É um campo onde as pessoas querem, além de ganhar likes, causar medo para poder, né, se dar bem com isso. Então, ao contrário, né, do que as histórias, né, no caso da a ficção científica fala muito isso, né, que nas armas nucleares elas parecem, né, causar e ser a solução para muitas catástrofes, por exemplo, geológicas, né? Então, como até mesmo lá no Cumbre Vieja queriam usar uma arma nuclear para acabar com a erupção, como se isso fosse possível. E depois, né, agora eu vou falar sobre justamente isso. Se você cá, dar aquela bombada, né, lá em Yellowstone, isso vai desencadear aquela erupção, aquela coisa, né, acabar com o mundo? Não, não é bem assim que funciona. Então, só para vocês terem uma ideia, existe três fatores que eu vou falar aqui para vocês. Somente três, tá? Primeiro deles, quando você tá numa, vamos dizer assim, numa ogiva nuclear, você vai tacar em alguém, essa ogiva, ela vem por cima, tá? Então, uma guerra nuclear, ela é feita para quê? Para você causar o maior dano possível quando você coloca uma arma nuclear. Essa arma é detonada na atmosfera, que é onde ela é feita realmente para produzir estragos. Até porque, né, se a gente olhar como é que é o esquema de uma arma nuclear, 50% dela, tá, é aquela energia que vai provocar onda de choque, que é o mais destrutivo. 15% somente de uma arma nuclear é a radiação nuclear, ou seja, a radiação gama e tal, é a radiação proveniente, tá, da fissão ou da fusão nuclear. E 35% é a radiação termal, ou seja, calor, aquela bola de fogo, tá, que acontece, aquela propagação daquele calor intenso. Tá? Então, essa é isso aí.
Então imagina o seguinte, que uma arma, vamos botar na 50%, tá? Uma arma de 10 megatons, né, que seria uma baita bomba nuclear, 50% dela ficaria, né, em torno desse blast, né? Então, digamos que ela tem um rendimento de 100%, que não é verdade. Então, dos 10, somente 5 seriam para produzir essa onda, essa questão da quê? Da, da onda de choque, de algo que pudesse, né, dar uma pancada, sacudir o vulcão e provocar. Mas aí tem outro fator. Quanto mais alto na atmosfera ela explode, mais longe da Terra ela vai estar. Você tem que ser mais alto. Para quê? Para poder propagar a sua energia para ser mais destrutivo. Então, nas condições normais de uma arma nuclear, se você tacar na atmosfera, lá quando ela vai ter uma certa altura, que é calculada para isso, o impacto no solo, bem abaixo ali, não vai ser nem cosquinha na bundinha do vulcão. Ah, mas então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar essa arma nuclear, essa ogiva nuclear e tacar direto lá na boca do vulcão. Tá. Então, acontece o seguinte, que um vulcão, para entrar em erupção, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter lava disponível. Ele precisa ter uma lava que esteja pressionando o solo. O solo está inflando e uma quantidade de lava suficiente e gases dissolvidos, no caso de Yellowstone, para ser aquela erupção extremamente catastrófica, para poder, né, desencadear isso. Aí eu pergunto para vocês: bom, uma bomba nuclear, uma ogiva nuclear, pode abrir um buraco no chão? Pode. De alguns metros. Com certeza pode. Mas a erupção do vulcão, a câmara magmática está alguns quilômetros para baixo. Então, de cara, né, o edifício vulcânico poderia ser um pouco abalado, tá? Poderia, se for aquele edifício vulcânico muito grande e tal, se tiver lava nos dutos, se tiver pressão, se tiver se, você poderia fazer uma lavazinha escorrer. E não é o caso de Yellowstone. Yellowstone não é esse tipo de vulcão, por exemplo, estratovulcão, que, né, estaria aquele cume e você desse um furo nele, se conseguisse, né, romper, chegar no duto, aquele duto tivesse cheio de lava, aí você faria no máximo escorrer. Também não provocaria uma explosão vulcânica catastrófica. A explosão da bomba nuclear, para fazer isso, seria muito pior do que a explosão do vulcão, em termos ali locais. Agora, não só isso, tá? Ainda tem mais uma questão que é muito, muito interessante e muito batida. Nós sabemos que as escalas de magnitude de, por exemplo, terremotos, tá? Elas são logarítmicas. O que isso tem a ver terremoto com uma bomba nuclear? Porque a bomba nuclear, para fazer qualquer coisa num vulcão, seria através da transferência de energia. A energia, né, daquele que eu falei, do blast, né, da energia para transformar em movimento, para energia da onda acústica e tal, fazer tremer tudo. E esse tremer tudo é um terremoto, né? Então, nós temos que um aumento de um número inteiro numa magnitude representa 10 vezes a amplitude, tá, da medida anterior. Então, por exemplo, magnitude 4 é 10 vezes a amplitude da magnitude 3. Mas a energia liberada por um terremoto, isso é ainda mais, né, severo. Por quê? Ela cresce mais rapidamente. Um aumento, né, de um número inteiro na magnitude representa um salto de aproximadamente 32 vezes da energia. Então, um terremoto de magnitude 4, ele é aproximadamente 32 vezes mais energético de uma magnitude 3. Tá? E aí, um aumento de magnitude de dois números inteiros, ou seja, de 3 para 5, ele é aproximadamente 1000 vezes, libera 1000 vezes mais energia. Tá? Aproximadamente 1000 vezes mais energia. Então pode ser difícil vincular, por exemplo, uma gama tão grande de energia, como por exemplo a gente usa
a questão das toneladas de TNT, ou seja, dos quilotons ou dos megatons, que é a mesma medida que a gente usa para as bombas nucleares. Tá? Então, por exemplo, um terremoto de magnitude 1, ele é aproximadamente uma liberação de pouquíssimos quilos de TNT. Ou seja, é uma explosão do tamanho médio, assim, num canteiro de obras. Tá? Agora, o de magnitude 2, ele é aproximadamente 1 tonelada métrica a 1 tonelada de TNT. Isso daí, né? E um terremoto de magnitude 4, ele é aproximadamente a liberação de energia de 1.000 toneladas, ou seja, de 1 quilotons. Isso aí é uma pequena explosão nuclear. Tá? Agora, existem outros, como por exemplo o Monte Santa Helena. Tá? O Monte Santa Helena ele liberou 5,6 gigatoneladas de TNT. Gigas. Nós estamos falando de quilotons, né? Gigatons é outro nível, são 6 ordens de grandeza a mais. Agora, só para vocês terem uma ideia. Agora vamos lá para volta. Agora já que ficou entendido isso, vamos para Yellowstone. Os terremotos que eles liberam essa quantidade enorme de energia que pode ser expressa, né, em termos do tamanho equivalente do explosivo. E nós temos aqui, tá, uma ilustração para mostrar isso. É isso aqui, ó. Opa, deixa eu tirar aqui minha. Pronto. Então nós temos o seguinte, que alguns terremotos eles podem ser, bom, até uma baixa quantidade de energia, como nós vamos vendo, e ele vai crescendo exponencialmente. Ó. De 56 mil pulou para 1 milhão e 800. 56 milhões, 1,8 bilhão, 56 bilhões, 1,8 trilhão, e aí vai. Né? Só que acontece que, para a gente entender essa questão, nós vamos ter que entender o seguinte, que, por exemplo, os terremotos mais fortes já registrados, tá? Como não foi o mais forte, mas aquele terremoto 9, tá? Lá no Japão em 2011, que jogou aquela tsunami, né? Ele liberou uma energia, né, como se fosse uma arma de 2.000 megatons, ou seja, 2.000 gigatoneladas. Só para referência, tá? 2.000 megatons, só para referência, a bomba mais forte já testada foi a Tsar Bomb, em 1961 pela União Soviética, e chegou a 50 megatons. A região de Yellowstone, ela é uma região que não é imune a grandes terremotos. Como a maioria das pessoas, né, sabem que grandes terremotos podem provocar vulcões e, mesmo assim, vice-versa. Tá? Só que nem sempre grandes terremotos eles provocam vulcanismo. Como, por exemplo, em 1975, Yellowstone teve um terremoto lá perto do parque, lá perto do vulcão, um terremoto de magnitude 6,1. Tá? E também o maior terremoto já registrado no entorno, né, do Yellowstone, ou seja, na história recente, quando a gente pode registrar, foi um terremoto de 7,3, tá? Perto do lago Egben, que ocorreu no limite oeste do Parque Yellowstone, a uma profundidade de aproximadamente 10 quilômetros. E esse terremoto, ele equivalia a uma energia de aproximadamente 2 megatons. É uma bomba, assim, é 100 vezes maior da bomba nuclear que destruiu Hiroshima. E 7,3 é um terremoto que sacode, que pode destruir, né, prédios. E o vulcão, ele entrou em erupção? Não. Tá? Ele não entrou em erupção. Não fez cosquinha no vulcão. E não é a primeira vez. Em 1959 também já foi atingido e tal. Então, há pelo menos 3 terremotos fortes na falha dos últimos 15 mil anos. E, gente, isso não quer dizer que mesmo com aquele terremoto de 7,3
que dá aproximadamente 100 vezes mais do que a bomba de Hiroshima, não fez cosquinha. E uma coisa que está ali do lado do vulcão, que é por dentro. É justamente aquela explosão do lado por dentro do vulcão, sacudindo a rocha ali embaixo. Sacudindo, por exemplo, até a câmara magmática. E pode ter sido dentro dessa câmara magmática do vulcão, né, a intrusão de magma para ter um terremoto desse daí, ou então um desabamento, alguma coisa assim nessa falha. Agora, aí você vai me dizer que uma bomba que vindo por cima vai fazer qualquer coisa, sendo que praticamente diariamente pequenas detonações nucleares, né? Ou seja, de mesma energia equivalente, acontece dentro do Yellowstone, dentro do parque, perto do vulcão ou não? Então, não faz o menor sentido achar que uma detonação nuclear vindo de cima vai provocar alguma coisa desse tipo. Tá? E só para vocês terem uma ideia, infelizmente eu já vi especialistas falando que se você jogar se tiver uma guerra nuclear, tá? Primeiro eu escutei um especialista em guerra nuclear, em arma nuclear, falar que vento pode desviar a radiação. Eu quase tive uma síncope. A radiação propaga em linha reta. Tá? Então, vento, chuva, não desvia a radiação. Ela pode absorver a radiação, a chuva. Vento não faz cosquinha em radiação. Tá? Porque a radiação é que nem radiação eletromagnética, tá? De uma detonação nuclear. Ela se propaga em linha reta como a velocidade da luz. Na velocidade da luz. Por quê? Na verdade, não é a velocidade da luz, é a velocidade da radiação eletromagnética. Então, sim, tá? Sim, uma bomba nuclear pode explodir do parque? Pode. Vai afetar o parque? Vai. Vai afetar o vulcão? Não. Então, parem de acreditar nessas bobagens, porque a ogiva nuclear não vai desencadear o Yellowstone. Mesmo se você jogar uma usina nuclear, uma bomba nuclear lá dentro, escavar e jogar lá, não há certeza, não vai desencadear. Por quê? Só vai desencadear uma erupção catastrófica se tiver pressão do magma, pressão dos gases para explodir com tudo. E se você detonar e aliviar a pressão, pronto, acabou. Se conseguir aliviar a pressão, acabou. Então não vai ter. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like. Só que agora eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho, tá? Que tá lá no meu outro canal. Tá aqui, ó. Isso aqui foi um teste nuclear, tá? Lá na, se não me engano, bom, onde eu falar foi foi no Pacífico, em 1958, né? Olha só que coisa. Isso aí foi um teste nuclear, tá? De uma ogiva detonada dentro d'água. Então, olha só. Isso é uma ogiva nuclear, tá? E nem isso consegue fazer com que Yellowstone se entre em erupção. Pois é, dorme com barulho desse, não fica acreditando nesse povo aí que fica falando essas bobagens, tá? Então, terminando esse vídeo aí, um forte abraço para vocês. Se inscreve no canal aqui, tá? No Ciência Total comigo. Tá aqui no link, tá? Logo no, entrou no canal, você acha ele, beleza? É isso aí. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.